Doutor Me Consulta está de volta e hoje a gente vai falar sobre um tema que deixa as mães de cabelo em pé e super preocupadas. Febre. E para a gente falar sobre esse tema, eu recebo o nosso pediatra, o doutor Álvaro Neto. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Hoje a gente vai falar sobre febre. E o que é a febre, né? Que isso tanto assusta essas mães, né? A febre, ela é a causa mais comum de consulta em pediatria. Então, assim, a grande maioria das mães que procuram atendimento médico, principalmente em pronto atendimento, é por causa da febre. E a febre, ela é o aumento da elevação da temperatura no corpo, em resposta a vários estímulos, e lá no sistema nervoso central é que controla isso, provocando esse aumento da temperatura. Na maioria dos casos, é possível identificar a febre, mas naquelas crianças de 0 a 36 meses de idade, isso nem sempre é possível. É aí que a gente tem que acender um alerta e sempre estar tentando ali no pronto atendimento de uma maneira utilizando algumas escalas, às vezes alguns exames laboratoriais, a gente identificar se é uma febre que vai ser autolimitada, benigna, ou se é aquela que vai gerar uma doença infecciosa grave, bacteriana, que a criança às vezes precisa ser internada. Então, esse é o grande X da questão ali. Será que é uma febre limitada? Será que é uma infecção grave? Então, é isso aí que o pediatra sempre tem que estar atento. E doutor, mas na íntegra, qual é o papel da febre no organismo da criança? A febre na criança e na gente também, ela vai ser como se estivesse disparando um alarme. Uhum. Aconteceu a febre, ela vai estar ali ativando o sistema imunológico, vai dar um startzinho ali para o corpo estar atento que tem alguma coisa errada. Pode ser uma infecção viral, uma infecção bacteriana. Então, ela vai acordar o sistema imunológico da criança. Ela vai dar um alerta, né? Isso. Doutor, a partir de quantos graus podemos considerar que uma criança está com febre? No Brasil, o que é mais difundido é a temperatura axilar, mas ela pode ser medida de maneira oral ou retal. Mas como a gente usa e é difundido, né, a axilar é 37,8. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até nos últimos consensos. Perfeito. E aí, quando a gente fala também sobre a questão das causas mais comuns, hoje em dia, lá no seu consultório, quando uma criança chega com febre, qual é a causa mais comum que o senhor consegue As identificar? causas mais comuns, elas são aquelas febres de origem viral, aquelas que são autolimitadas, mas em alguns casos a criança, ela precisa, né, de usar um antibiótico ali, porque às vezes é uma infecção bacteriana. Existem infecções bacterianas ocultas, que são aquelas que nem sempre você vê. Então a gente precisa estar ali reavaliando a criança diariamente, às vezes fazendo um exame laboratorial. Por exemplo, pneumonia oculta, infecção de urina oculta e a bacteremia oculta, que são aquelas que a gente fala febre sem sinal localizatório. A gente olha e não acha. Por isso que é sempre importante. Se o médico pedir volta, a gente tem que estar sempre reavaliando. Existe diferença entre febre baixa, moderada e alta? Sim, sim. Isso é importante fazer um alerta para as mães, porque às vezes a mãe fica muito preocupada. Nossa, tá com febre alta, 38. Não, 38 é uma febre baixa. Aí 38,1 até 39 é uma febre moderada. 39 para cima já é uma febre alta, a gente acende alguns sinais de alerta. Mas o mais importante não é só a febre, é o estado geral da criança. Então a gente avalia a criança como um todo, não é só uma temperatura, não. Você tem que avaliar se a criança está comendo, está se hidratando, se ela está espertinha, se ela o estado geral da criança, né? Perfeito. E aí a gente fala um pouco também sobre mitos e verdades, porque as mães também, elas caem muito nisso, né? Certo. E aí, olha, é verdade que a febre ela pode causar convulsões, por exemplo? Pode sim. De 2 a 5% das crianças entre 6 meses a 5 anos de idade, elas podem sim ter convulsão. Essa convulsão, ela está muito relacionada a um startzinho que a febre causa no cérebro. Nem sempre a temperatura vai estar alta. Às vezes ela vai estar subindo, e quando ela sobe muito rápido, algumas crianças que têm algum tipo de predisposição podem sim. E se isso acontecer, procure imediatamente a emergência, não espere em casa. Mas isso é uma convulsão que nem sempre ela gera problemas, mas tem sim que ficar atento e ir à emergência. Perfeito. Doutor, é importante medicar a criança antes de levar ela à consulta? Sim, é muito importante. Às vezes a mãe chega no consultório e fala: Não, eu não mediquei porque eu queria que você visse a criança com febre.
E eu não preciso ver que a criança está com febre. Se a mãe está falando, eu tenho que confiar na palavra dela, não é verdade? Por que disso? Porque se a criança chega com febre, a criança ela vai estar mais irritada, ela vai estar com o coraçãozinho acelerado, que é a taquicardia, a frequência respiratória pode estar acelerada também, mais rápida, né? E aí a gente fica naquela dúvida. Será que isso é da febre ou será que isso é uma toxemia? Será que a criança está ficando mais grave? Então, o ideal é examinar a criança sem febre. Perfeito. Agora, atenção, mamães e papais, para as orientações do nosso pediatra, doutor Álvaro Neto. Doutor, quando é que os pais devem se preocupar e procurar o atendimento médico? Olha, todo bebezinho recém-nascido fez febre, vai para o hospital. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele pode estar desidratado ou ele pode estar fazendo uma infecção que aconteceu ali durante o parto, durante a internação rápida dele ali na maternidade. Aquelas crianças abaixo de 3 meses, elas são mais vulneráveis. Então, essas crianças que fazem febre, sempre é importante também estar procurando atendimento médico. E aquelas crianças maiorzinhas, a gente tem que acender aqueles sinais de alerta, igual eu falei. Olha o termômetro, mas olha o estado geral da criança. Quais são esses sinais de alerta? A criança está mais letárgica, está mais quietinha, mais sonolenta, está mais irritada, deu rigidez de nuca, está vomitando demais, é aquela febre que está acima de 39, muito alta, é aquela febre que não passa. Olha, eu mediquei. Lógico, a medicação vai viorar, ela leva um tempo para agir, mas ali ela teria ali em torno de 4 a 6 horas de efeito, e antes disso a febre já está voltando. Isso leva a ter um sinal de alerta e procurar o pronto atendimento. Perfeito. Quais são os sinais associados à febre, doutor, que indicam que algo mais sério pode estar acontecendo? Olha, a gente tem que sempre que ficar alerta a quais sinais. Se a criança está tendo vômitos persistentes, se ela parou a recusa total de comer, de se hidratar, aquela criança que está dormindo fora de hora e não acorda, está mais sonolenta, está mais irritada, não quer brincar. Esses são os sinais de alerta. Perfeito. E agora, última orientação: como os pais podem monitorar a febre em casa de forma mais segura? Eu sempre oriento a fazer um gráfico. E nesse gráfico a gente vai olhar de hora em hora, assim, a cada 4, 3 horas ali a temperatura. Então você vai olhar uma linha do tempo e uma linha da temperatura. E você vai ter uma linha de corte. Como a nossa linha de corte é 37,8, a gente vai olhando. Mas às vezes eu olhei agora e daqui uma hora eu vi que a criança mudou o estado geral dela. Lógico, eu vou medir antes. E é sempre bom anotar. Faz uma anotação. Olha, eu medi meio-dia estava 37. 37 não é febre. Aí você pode dar um banho ali, observar, às vezes colocar uma compressa molhada na axila e observar a criança. Mas se a criança está mudando o estado geral dela e a temperatura está subindo, aí você vai lá e medica. Perfeito. Agora, doutor, como é que você avalia a febre durante uma consulta, por exemplo? Durante a consulta, nós sempre seguimos alguns protocolos, principalmente em crianças pequenas, aquelas de 0 a 36 meses. E o que a gente avalia? A gente usa escalas, principalmente a de Rochester, que é uma escala que vai avaliar a parte clínica da criança, que é o bem-estar da criança, como é que ela está, se ela está ativa, se ela não está, se ela está comendo. E também, às vezes, a gente precisa fazer exames laboratoriais. Nem sempre é preciso, mas algumas vezes é preciso. Então, é dessa Perfeito. maneira que a gente avalia. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual a principal mensagem que o senhor gostaria de deixar para os pais que ficam muito preocupados quando os filhos têm uma febre, doutor? Olha, a febre, ela não é uma doença, mas ela é um sinal, é um alerta de que algo está acontecendo. Uhum. Então, monitore, medique e vá reavaliando a criança ou diariamente ou a cada 48 horas com o seu pediatra de confiança para fechar o diagnóstico. O que é fechar o diagnóstico? Toda febre ela vai ter uma causa, pode ser uma infecção de urina, pode ser um ouvido, uma otite, pode ser a garganta, pode ser uma infecção intestinal, que são as famosas viroses. Então, assim, não achou, é a febre sem sinal localizatório? Volta no consultório, volta de novo até fechar. E aí a gente vai fazendo o tratamento dessa maneira, observando, medicando, até que se consiga fechar o diagnóstico. Quero aproveitar também e falar para você, papai e mamãe, que o doutor Álvaro Neto, ele atende lá na clínica Itor e também no Hospital Lote Íris, tá? Isso mesmo. Aproveita, já anota o WhatsApp para consultas, é o 991592888.
99159-2888. Doutor, muito obrigado por ter vindo essa Prazer semana. estar aqui. Febre realmente deixa as mães muito preocupadas. Deixa O muito senhor, mais do preocupado. que ninguém, deve saber Sim, disso, com né? certeza. Deve chegar todo mundo de cabelo em Chega, pé lá. chega. Principalmente aquelas que ficam voltando, né? A febre, a mãe medicou, às vezes ela, aquela ansiedade, aquela impaciência ali, nossa, já não quer que tenha febre mais, e não é assim, a doença ela tem um tempo de evolução. Então, a febre ela vai acontecendo e ela vai diminuindo a frequência. Então, assim, a mãe tem que ficar tranquila, mas atenta. Perfeito. Olha isso, então, você continua aqui com a gente no Doutor Me Consulta e o nosso pediatra Alvaro Neto está esperando lá você e o seu filho para uma consulta em breve, tá? Eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí.